Glória a Jesus. Deus é fiel. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, o povo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui, Pai. Quando o verdadeiro crente resolve adorar, Aleluia. algo diferente tem que acontecer. Glória a Jesus. Por mais complicada que a situação esteja, de uma coisa eu tenho certeza: Deus irá estender sua mão. Oh, aleluia. De quebrantamento, Sim, Deus. seja em qualquer momento, Vai Deus adorando. se agrada do adorador. Aleluia. Na angústia, na tristeza ou na dor, sem motivos pra cantar, Vale a pena adorar. Aleluia. Glória. Vale a pena adorar, vale a pena adorar, em cada minuto da vida. Vale a pena adorar. Vale a pena adorar. Oh, aleluia. Vale a pena adorar. Uma saída, vale a pena adorar. Oh, glória a Jesus. Pois a adoração é fruto de quebrantamento. Vai adorando, que Deus está recebendo a tua adoração. Aleluia, mesmo com pouca força. Angústia, na tristeza ou na dor, Grande sem Deus. motivos pra cantar. Vale a pena adorar. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena adorar. Oh, Vale aleluia. a pena adorar. Em cada minuto da vida, vale a pena adorar. Vale a pena adorar. Vale a pena adorar. Mesmo sem ver uma saída, vale a pena. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está trabalhando enquanto você adora. Deus está cuidando enquanto você adora. Você crê nisso? Pois creia, porque a adoração sobe. Aleluia. Glória a Jesus. Eita Deus, vai adorando. Ramanaia sobre minha candaramanai. Grande Deus. Uma guerra cantando. Vai cantando. Ana foi vitoriosa, pois vivia adorando. Aleluia. Meu Deus. Adorou na aflição. Oh, Deus grande matou seu Deus. cativeiro e lhe deu vitória. Não sei como tu estás, nem o que vives a passar, mas eu quero te dizer, vale a pena adorar. Vale a pena, vale a pena, vale a pena adorar a Deus. Aleluia. É vitória. É vitória. Vale a pena, Glória a Jesus. vale a pena adorar a Deus. Grande Quando você adora, o mal vai embora, as correntes se quebram, as portas se abrem, Deus se
levanta imediatamente para te abençoar. Aleluia. Quando você adora, Deus visita o teu lar e o que estava fora coloca no lugar. Então aqui nessa hora, faz a tua parte e começa a adorar. Faz a tua parte e começa a adorar. Porque as cadeias elas se quebram pelo poder da adoração. Grande Deus, vale a pena adorar. Vale a pena adorar. Vale a pena adorar. Mesmo sem ver uma saída. Vale a pena adorar. Glória a Jesus. Vale a pena. Senhor, a tua vontade é boa, bem feita e perfeita, Senhor. Nos ajuda a te adorar. Grande Deus. O cativeiro muda quando nós adoramos. Eita, manto. Glória a Jesus. Ontem, acho que foi antes de ontem, aleluia, eu estava fazendo o meu devocional, estava meditando em algumas passagens bíblicas e eu coloquei alguns louvores para passar no YouTube enquanto eu li a palavra. E quando passou esse louvor, tocou algo no meu coração diferente, eu senti uma virtude. Louvado seja Deus. E verdadeiramente vale a pena adorar, vale a pena confiar em Deus, vale a pena se lançar aos pés do Senhor, vale a pena buscar a sua face, porque a Bíblia diz que de maneira nenhuma Ele nos lançará fora de mãos vazias, se formos até Ele com o coração cheios de fé. Louvado seja Deus, vale a pena adorar. Ana foi vitoriosa porque vivia em adoração. Paulo e Silas viram o sobrenatural de Deus porque adoraram mesmo ali em uma situação desfavorável. Josafá e o povo venceu a guerra cantando, adorando, engrandecendo o nome de Deus. Aleluia! Permaneceram na posição, clamando, aleluia, obedecendo a direção do Eterno, porque quando nós estamos posicionados, quando nós nos erguemos em adoração, Deus faz algo sobrenatural ao meu e ao teu respeito, ao meu e ao seu favor. Pode não ser da maneira lógica, pode não ser da maneira que pensamos, mas Deus está agindo. Deus está agindo mesmo no silêncio. Deus não falou o que iria fazer para Josafá, só disse: Josafá canta, Josafá adora, aleluia. Josafá coloca o povo que canta, o povo que toca na frente do exército e sai, aleluia, se posiciona. Grande Deus, usa as armas que eu dei para vocês. Não se prostra, não se acua. Louvado seja o nome do Senhor. E eles obedeceram. E enquanto eles obedeciam à direção de Deus, Deus estava confundindo o inimigo. Deus estava desbaratinando os inimigos. Deus estava colocando os inimigos um contra o outro, porque eles estavam obedecendo à direção de Deus. Porque eles estavam debaixo da direção de Deus. Olha, quando nós estamos debaixo de uma direção, ainda que aos nossos olhos a situação é praticamente impossível de ser revertida, as coisas, elas acontecem porque a mão de Deus age. Quando você pensa que não tem mais solução, quando você olha e diz: Senhor, aqui é o meu limite, essa situação aqui aos meus olhos não muda, aleluia, aí é onde você se posiciona, aí é onde nós precisamos nos levantar em adoração, em obediência, ou clamar ao nome do Senhor, porque Ele muda a situação. Eu sou prova viva de que, por mais que a situação pareça que a gente está no fundo do poço, como esteve José naquela cisterna, a situação muda. A situação muda, o cativeiro muda.
Os irmãos de José lançaram ele ali naquela cisterna. Só que não fica dentro da cisterna quem Deus tem um propósito grandioso na terra. Os irmãos de José nem sabiam que estavam fazendo um bem tremendo quando viram a caravana de ismaelitas passando e venderam ele ali por 20 ciclos de prata para levar para o Egito. Eles nem sabiam que estavam sendo instrumentos de Deus e estavam cooperando para o projeto de Deus. Mas eu quero dizer para você, ei, na cisterna você não fica. Você pode estar indo para um lugar que você nunca pensou que estaria indo. Você pode estar indo por um caminho que você nunca trilhou. Você pode estar indo por um caminho, por uma via dolorosa, como aqui José trilhou, como aqui Jesus trilhou. Mas você está indo em direção ao cumprimento do propósito de Deus na terra para com a tua vida. Romanos 8:28 acontece quando a gente está imaginando ali aquele cenário de derrota, aquele cenário de choro. E quando a gente pensa, Senhor, eu nunca vou sair dessa situação. Quantas vezes eu me peguei em situações de fundo de poço, de situações extremamente aos meus olhos impossíveis de serem revertidas. E eu pensei que era o fim, mas Deus estava escrevendo para mim uma nova história. Deus estava dizendo para mim, olha, essa situação é o início de uma nova história na tua vida. E o que você parece que não, o que aos seus olhos parece que é impossível de se reverter, na verdade é eu te conduzindo. Na verdade eu estou te conduzindo para o caminho da vitória. Eu estou te conduzindo para o cumprimento do meu propósito na tua vida. Aleluia! Aleluia! Deus nos conduz muitas vezes por caminhos desconhecidos por nós, mas na cisterna você não fica. Tiveram que tirar José da cisterna para conduzir ele para o propósito. Aqueles mesmos que tinham no coração a intenção de fazer o mal para José, na verdade estavam fazendo o bem. Eu quero dizer para você que muitas pessoas, elas vão estar verdadeiramente mal intencionadas ao meu e ao teu respeito. E muitas vezes vão estar com o poder na mão de fazer de nós o que bem entende, sem saber e mesmo sem nem ter consciência de que Deus é o controle da situação. E que quando o homem pensa que nos tem na mão, na verdade, tanto ele quanto nós estamos na mão de Deus. E quando o homem pensa que está conduzindo algo, na verdade, é Deus conduzindo a situação através do homem. E muitas vezes os maus intencionados estão fazendo o bem para quem quer fazer o mal. Assim foi na vida de José, assim foi na vida de Jesus, assim foi na vida de vários personagens bíblicos e assim é comigo e contigo. Quando muitas vezes nós nos deparamos com pessoas mal intencionadas ao nosso respeito, que têm verdadeiramente a má intenção no coração de nos prejudicar, na verdade elas nos estão fazendo um bem tremendo. Na verdade, elas estão nos fazendo um bem tremendo, estão nos empurrando para mais perto do cumprimento do propósito do que Deus tem na minha e na tua vida. Aleluia! Estão nos empurrando. Quando tiraram José ali daquela cisterna, eles estavam conduzindo José para o cumprimento do propósito. Estavam conduzindo José para o cumprimento do propósito do que Deus tinha. E Deus usou pessoas mal intencionadas para cumprir o bem intencional dele. Você entende? É difícil compreender. Porque a nossa mente humana não consegue alcançar a mente de Deus. Porque Deus já conhece o futuro. Nós não. É por isso que nos aflige. Muitas vezes a gente se aflige. Muitas vezes a gente se aflige, igreja. Mas o mal intencional no coração de muita gente ao nosso respeito, aleluia, está cooperando para o bem intencional de Deus ser cumprido na minha e na tua vida.
quando nos desprezam, quando nos caluniam, quando nos apedrejam, quando arrancam a nossa túnica, quando tomam muitas vezes o que é nosso, quando passam a perna em mim e você, quando acham muitas vezes que a gente é bobo, que sabe que por sermos jovens ou por sermos fracos humanamente falando, por não sermos estudados segundo a sabedoria dos homens, por não termos apoio humano, por não termos muitas vezes o braço de carne ao nosso favor, aleluia, fazem de nós uma bola de ping-pong, muitas vezes fazem de mim e de você o que bem entendem. Só que a mão de Deus conduzindo todas as coisas e nos levando para o propósito, o cumprimento do plano perfeito de Deus. Radagaia sobre minha candaramanai. Quando me fizeram mal lá atrás, não sabiam, por mais mal intencionados que estavam ao meu respeito, quando me traíram, quando me caluniaram, quando me apedrejaram, quando me decepcionaram, quando se afastaram, quando agiram com falsidade, mal sabiam os mal intencionados que o bem intencional de Deus estava me empurrando para o propósito, e hoje eu estou aqui, aleluia, e não é diferente contigo. E não é diferente na tua vida. O mal intencional, aleluia, está debaixo da direção do bem intencional de Deus. Ei, o que nos pode fazer o homem? Davi declarou em um dos seus salmos proféticos e profundos de comunhão com Deus. Ei, o que me pode fazer o braço de carne? Se eu tenho como meu refúgio meu Senhor, aleluia. O que me pode fazer o homem se o bem intencional está de maneira soberana sobre o mal intencional de muita gente ao meu respeito? Davi clamava e Davi dizia: Senhor, estou cercado por inimigos, respiram tramas de morte, querem tirar minha vida, Senhor, estão armando laços aos meus pés, Senhor, estão tramando, estão se juntando, estão se reunindo. Davi clamava, Davi confessava: Senhor, eu sou fraco, eu sou pó, eu sou pecador, eu preciso de Ti, aleluia. É um grande exército, Senhor, é um grande exército, Senhor, de inimigos, Senhor, mas eu preciso de Ti, meu Pai, aleluia. E quando Davi começava muitas vezes aquele salmo aflito, ele terminava de uma forma confiante, porque Deus dialogava com Davi, aleluia, e a força de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Davi, e Davi mais uma vez se erguia na confiança de que Deus estava cuidando. E apesar do mal intencional estar cercando Davi, o mal intencional está, aleluia, entristecendo, tirando as forças, tirando o vigor do coração de Davi. Ele entendia quando ele orava, quando ele conversava com Deus, que o bem intencional de Deus estava, aleluia, soberano sobre o mal intencional do coração dos homens ao respeito. Deixa eu dizer uma coisa, aleluia, deixa as pessoas pensarem mal ao seu respeito, deixa elas pensarem o que elas quiserem, deixa elas tramarem o que elas quiserem, aleluia, deixa elas se posicionarem como elas quiserem ao meu e ao teu respeito, deixa elas serem falsas, deixa elas serem, sabe, duas faces, deixa elas traírem, deixa elas apedrejarem, deixa elas tramarem, deixa elas se sentarem na mesa dos poderosos muitas vezes para conspirar, porque tá vendo a multidão e tá vendo você sozinho, aparentemente tá vendo você com pouca gente. Deixa os reinados se juntarem contra você, Josafá. Ei, o meu e o teu dever é permanecer adorando. Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai interferir na lei da semeadura. É inevitável. Se você planta fartura, se você semeia generosidade, se você semeia paz, se você semeia amor, se você semeia abraço, se você semeia fidelidade na vida das pessoas, dos seus familiares de sangue, dos seus irmãos em Cristo, de amigos com os quais você convive, sabe? E muitas vezes você não ser retribuído da forma que você queria, não é você que vai plantar, não, na verdade não é você que vai colher. É inevitável.
eu plantar generosidade na sua vida e você plantar miséria. Eu estou falando de uma situação hipotética. Se eu planto generosidade na vida de alguém que eu amo, que eu considero, ou até mesmo pessoas que eu nem conheço, mas que o Senhor me inclina, coloca alegria no meu coração para fazer o bem, e muitas vezes eu não recebo na mesma proporção. Muitas vezes, sabe, a pessoa que eu planto generosidade me retorna com miséria, me retorna, sabe, com falsidade. Aleluia. Não sou eu que vou colher a falsidade. Não sou eu que vou colher a miséria. Eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Eu vou colher a generosidade que eu estou plantando. Eu vou colher o melhor daquilo que eu estou plantando. A boa notícia é essa, que você vai colher a semente que você plantou, independente de você receber a retribuição na mesma proporção ou não. Sabe por quê? Porque quem sabe retribuir é Deus. O homem não sabe. Aleluia. O homem não sabe retribuir, mas Deus, ele retribui. E retribui da maneira correta. Então, não deixe de plantar generosidade, não deixe de plantar amor. Não deixe de plantar lealdade, não deixe de plantar palavras que edificam, não deixe de plantar oração, não deixe de plantar intercessão. Aleluia, porque você vai colher. Se o homem não retribuir, mas Deus, ele sabe retribuir. Deus sabe retribuir. Deus sabe retribuir. O coração de Davi estava aberto para servir Saul, mas quando Saul deixou o sentimento de inveja invadir o coração dele, e aquilo emanou com atitudes de tentativas de matar Davi. Aleluia. Quem foi que colheu? Foi Davi que colheu as atitudes erradas? Não. Independente do caráter de alguém a seu respeito, independente do posicionamento de alguém a seu respeito, continue na posição. Porque tudo que o inimigo quer é nos desestabilizar. É nos influenciar a pagar com a mesma moeda. É fazer da mesma forma que fulano fez comigo. É retribuir da mesma maneira que fulano fez comigo. É tudo isso que o inimigo quer. É transformar a nossa essência por causa da maldade de algumas pessoas ao nosso respeito. Por causa da má intenção no coração de algumas pessoas ao nosso respeito. E a gente não pode se deixar influenciar. É difícil? Demais. Porque humanamente falando, carnalmente, habitando em um corpo de carne, sendo pós-cinza, sendo pecadores que nós somos, qual é a nossa vontade? Pagar na mesma moeda. É quando vim precisar de oração e vim clamar, aleluia, a gente tá lá, ó, posicionado. Sabe por quê? Porque a nossa vontade é de dizer assim, olha, não vou orar não. A nossa vontade é de dizer assim, não vou estender a mão não. A nossa vontade é essa. Humanamente falando, vou pagar com a mesma moeda. Não vou fazer outra vez. Não vou estender a mão. Não vou ajudar. Eu não vou ser generoso. Vou virar as costas. A nossa vontade é essa. Eu ainda ontem estava dialogando isso e Deus falando fortemente. Eu falando, conversando com Dulce e com Manu. E eu dizendo, olha, a vontade que muitas vezes nos dá é essa. De retribuir, de pagar com a mesma moeda. Mas se o nosso caráter está sendo moldado por Cristo, nós precisamos aprender que, uma vez renovados na mente, uma vez lavados pelo sangue de Jesus, a nossa postura precisa permanecer sendo a mesma.
Lá em Provérbios, Salomão vai dizer: se o teu inimigo, se alguém que está mal intencionado ao teu respeito, se alguém que te fez mal, se alguém que te feriu, tiver fome, dê comida a ele. Tiver sede, dê de beber a ele. Sabe para quê? Para que amontoe brasas vivas. Mas não é na minha cabeça. É na cabeça da pessoa que fez o mal. E o que é que isso significa? Brasas vivas na cabeça do inimigo ou de alguém mal intencionado ao meu e ao teu respeito, que falou mal, que caluniou, que xingou, sabe? Por que brasas vivas na cabeça dele? Porque vai começar a ferver. Brasas vivas na cabeça de alguém não começa a pegar fogo. Coloca brasas vivas na cabeça de alguém, toca fogo. O que é que tá tocando fogo? É o fio, o couro cabeludo? Não, é a consciência. Aleluia. É a consciência. Sabe por quê? Porque da consciência ninguém foge. Essa é a sabedoria de Deus para nós. Quando nós nos posicionamos como Deus e a palavra nos ensina a se posicionar, as brasas vivas começam a arder na consciência da pessoa mal intencionada ao meu e ao seu respeito. A consciência pesava tanto na mente dos irmãos de José, quando Jacó, Deus recolheu, agora chamado por nome Israel, que eles tinham medo de José ser bom com eles e favorecer a família só por causa de Israel, do pai, enquanto estava vivo. Olha como fervia as brasas vivas na mente dos irmãos que atrás fizeram mal. Fizeram mal para José. Só que por José se posicionar diferente, louvado seja o nome do Senhor, não retribuir com a mesma moeda, mas retribuir conforme havia aprendido com Deus. Já com seu caráter forjado em Deus, as brasas ferviam na mente dos irmãos. E eles disseram: agora você vai nos matar depois que o nosso pai faleceu? Porque olha como fervia a consciência deles. José só está sendo bom conosco porque nosso pai está vivo. Aleluia. Eu estou mudando aqui o filtro porque está reconectando e está saindo. José só está sendo bom conosco porque nosso pai está vivo. Aí quando o pai morreu, e agora, José? E agora, José? Aí eles foram questionar José: tu vai nos fazer mal, vai mandar nos matar depois que nosso pai morreu? E aí José disse: não, meus irmãos, minha postura continua sendo a mesma. Ei, oh Senhor. As palavras e as ações de José eram coerentes, eram congruentes e glorificavam a Deus. Como não se apaixonar pelo Deus de José? Como não se aproximar do Deus de José? Eu que fiz tanto mal a José, eu que bati em José, eu que desejei a morte de José, eu que afastei José do pai, eu que afastei José da família, eu que vendi José. Aleluia. Negociei a alma de José, negociei a vida de José, vendi José como escravo. Como não amar o Deus de José? Porque José poderia me pagar o mal com o mal. Mas José me trouxe para a terra de Gozém, me colocou na melhor parte do território do Egito. Tenho honra, tenho prestígio, porque sou irmão do governador do Egito. Radagaia, sobre minha Candaramanai. Aleluia. E José permanece, aleluia, na posição. José permanece sendo bondoso, mas não é porque José é abestalhado. É porque José glorifica a Deus através das ações. Não é porque eu e você somos bonzinhos. Ninguém é bom não, igreja. Tá pensando que eu sou boa? Boa, bom é Deus. O jovem rico foi elogiar Jesus e dizer: bom mestre, bom mestre. A resposta de Jesus: bom? Por que tu me chama de bom? Bom é Deus, eu não.
nos ensina a se posicionar diferente daqueles que um dia foram mal intencionados ao nosso respeito e nos fizeram mal. É para a gente entender que quando a gente retribui o mal que nos fizeram com o bem, é porque Deus é bom e a bondade de Deus está habitando em meu coração. Aleluia. E a bondade de Deus habita no meu e no teu coração. Bom é Deus, porque por nós a gente faz do mesmo jeito. Eu não vou mentir para ser hipócrita e dizer não, eu vou fazer diferente porque eu sou boa. Mentira. A gente quer fazer pior. Ah, bonito. Ah, bonita. Tu fez assim comigo, pois eu vou fazer pior contigo. Não, igreja. Não. O posicionamento é diferente. Não é posicionamento de que eu vou aceitar tudo de novo. Não é um posicionamento que eu vou aceitar tudo de novo que você faça comigo, não. Eu vou fazer diferente porque a bondade de Deus está habitando em meu coração. Eu vou retribuir o mal que você fez a mim com a bondade para glorificar o nome do meu Deus. Mas eu não te dou liberdade para tu fazer a mesma coisa comigo. É essa bondade que Deus está falando. A bondade de retribuir o mal que me fizeram e te fizeram com o bem. Mas não é a bondade de abrir a porta, de abrir a perna e a legalidade para fazer a mesma coisa que fizeram lá atrás, não. Sabe por quê? Porque Deus tira as forças. Agora, como fazer o mal a quem vivia escoltado por segurança e a quem estava protegido por Deus? A quem eles agora sabiam que Deus estava com ele? Como se atrever a fazer o mal para quem eu sei que Deus está na vida? Como fazer o mal agora não é para José, filho mais novo de Israel. Agora é fazer o mal para o governador do Egito. Aleluia. Aleluia. Agora eu não posso mais ser mal intencionado como eu era lá atrás, porque agora não é mais José meu irmão. Agora é Zafeate Paneá, o governador do Egito. Agora tem uma patente. Deus tira as forças. Deus tira as forças. Aleluia. A bondade retribuída com o mal que nos fizeram não significa a porta aberta para a legalidade para fazer a mesma coisa que fez lá atrás, não. Entenda e aprenda a discernir que retribuir o bem com o mal não é da legalidade para ser abestalhada de novo. Para ser abestalhado de novo e deixar a pessoa fazer a mesma coisa que fez lá atrás. Não. É você se posicionar, retribuir o mal que fizeram com o bem, mas estar posicionado e não permitir que faça a mesma coisa. Eu retribuo porque a bondade de Deus está em meu coração. Porque a presença de Deus habita dentro do meu ser. Eu vou retribuir o bem com o mal, mas eu não vou permitir que você faça a mesma coisa que fez lá atrás. Porque tem gente que paga o bem paga o mal com o bem, mas permite que a mesma coisa aconteça. Deus está dizendo: ei, eu te salvei, eu não te abestalhei, não. Pagar o mal com o bem não significa dar legalidade para fazer a mesma coisa que fez lá atrás. Pagar o mal com o bem não significa abrir mão do posicionamento que Deus colocou na minha e na tua vida. Não significa abrir mão do chamado. Porque tem gente que paga o mal com o bem e volta para a mesma posição, ou volta para uma posição pior. Não, permanece tu na postura que Deus te colocou. Deus nos chamou para uma patente, para uma legalidade no mundo espiritual, para uma posição no reino de Deus, para uma posição na obra. Permanece. Eu vou pagar o mal que me fizeram com o bem, mas da minha posição não saio. Quem foi que tirou José do governo? Quem foi que tirou José do governo? Ninguém. Pelo contrário, José agora traz
para o nível que ele estava vivendo, a família. Quem tem que influenciar agora sou eu e você, transformados, moldados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, com caráter segundo a imagem e semelhança de Deus. Não é você voltar, é você trazer, pagar o bem com o mal, é você dizer à pessoa, olha, eu vou pagar o bem com o mal para tu entender como é que Deus me faz viver aqui nessa patente. Quer estar perto de mim de novo? Pois sobe aqui para a patente que eu tô. Vem aqui para a terra que eu tô. Compreende a maneira que eu tô vivendo e diz, aprenda a discernir e se comporta no nível que Deus me trouxe para viver. Aleluia. Não é voltar para a mesma miséria, não. É se alguém, Deus tiver propósito de aproximar de novo, sobe para cá. José não desceu, José fez a família subir. Aleluia. Eita, é um mistério aqui. José não desceu, José trouxe a família para cima. Vem compreender a maneira que Deus me traz para viver aqui. Para onde foi que vocês me enviaram para que se cumprisse o propósito de Deus? Aprenda e discirna. Eu quero que vocês contemplem de perto o poder de Deus aqui. Porque se eu descer, vocês não vão ver o poder de Deus. Mas quando vocês subir, vocês vão ver o poder de Deus aqui se manifestando. Usando um ex... Eita, coisa forte. Usando um ex-condenado, um ex-presidiário, eu vou falar da maneira que o Espírito Santo está me conduzindo a falar. Mas que não tinha culpa. Era ex-presidiário, era ex-condenado, mas não tinha culpa por estar na prisão. Era escravo, louvado seja Deus. Era um Zé Ninguém na terra do Egito. Nem do Egito é. Nem nascido e natural do Egito é, mas é governador. Tem voz e tem poder e tem autoridade. Não posso descer para a terra porque tenho negócios a tratar. Não posso sair da minha posição. Venham para onde eu estou. Pagar o bem com o mal é fazer a pessoa que fez o mal com você entender que para ela ter novamente um relacionamento com você, ter um nível de proximidade, ela precisa estar, ou pelo menos se aproximar do nível que Deus te levou para viver, para compreender o poder de Deus, porque senão não acompanha, senão não entende. Deus já te levou muito alto. E quem te fez mal, que passou muito tempo longe de ti, não compreende a maneira, o nível, sabe, o teu proceder, o teu linguajar, a tua postura de hoje, porque te conheceu lá atrás como José. O idiota, a idiota, a besta, a corna, o corno, né? O abestalhado, são palavras rasgadas que eu tô falando para você entender. Palavras que muita gente mal intencionada pensou lá atrás ao meu e a teu respeito. Só que agora, para compreender o nível, tem que vir. Vem pro Egito, eu não posso descer não. O posicionamento de José foi esse. Vem pro Egito, porque eu não posso descer. Eu tenho negócios a cuidar aqui. Olha, Deus está dizendo. Pode até restaurar algumas alianças. Pode até aproximar de novo. Mas tu fica na tua posição. Tu fica onde Deus te colocou. Permanece tu aonde Deus te posicionou. Porque tem negócios que Deus conta comigo e com você. Tem coisas que é da minha alçada e da tua alçada para resolver. Se José saísse do Egito, aleluia, o Egito ia andar sem ele lá? Não, porque Deus estava com José. José saindo do Egito, Deus saía do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. José saindo do Egito, Deus saía de lá também. Porque José não estava no Egito. Na verdade, Deus não estava no Egito. Deus estava com José. Aleluia.
Nós vamos orar para finalizar, mas eu quero ler essa palavra aqui. Gênesis capítulo 39. Amém? Deus está nos dando estratégia de vitória, porque Ele muda cativeiro, Ele muda a situação. Mas Ele está dizendo, olha, fica na postura de filho, fica na postura de servo, acima de tudo, fica na postura que eu te coloquei. Aleluia. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. É Deus quem justifica, Dulce, é isso mesmo. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Deus não estava com Potifar, Deus não estava na casa de Potifar, Deus estava com José. Deus abençoe, Jaque. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo, por amor de José. Por amor de José. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não me sabe do que há em casa, pois tudo que tem, me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu. Aleluia! Fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Olha o coração mal intencionado aqui mais uma vez, agindo contra a vida do escolhido de Deus. O coração mal intencionado, porque aqui era uma mentira muito bem arquitetada para condenar José. Só que acima de toda má intenção no coração dos homens acerca do escolhido de Deus estava a boa intenção. Aleluia, comandando a situação. Eu quero dizer que acima da má intenção de pessoas a meu e ao teu respeito, sobre tudo isso, comandando está o bem intencional de Deus. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou
pegou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O bem intencional de Deus cooperando com tudo. Porque Deus já sabia que Potifar não ia demitir José, porque Potifar estava prosperando por causa de José. Por amor a José, no campo e na casa e nos negócios de Potifar, tudo estava de vento em popa. E nem José ia pedir demissão, porque ele era mordomo. Ele estava comandando, ele estava indo bem naquele ofício. Aí Deus usou a má intenção na perversidade do coração da esposa de Potifar para o bem intencional dele se concretizar na vida de José, porque agora Deus queria dar experiência a ele na prisão. O Senhor, porém, apesar de tudo isso, apesar de tudo isso que estava acontecendo na vida de José, versículo 21, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Mais uma vez, aonde José chegava, ele encontrava mercê, ou seja, ele era achado em misericórdia diante dos olhos das pessoas. Porque Deus era com ele, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Agora, José não ia mais governar os bens de Potifar. José agora ia governar pessoas, porque tudo isso estava cooperando para que ele chegasse no governo de maneira excelente. A lapidação de Deus estava tornando José excelente naquilo que Deus queria que lá na frente ele exercesse. Tudo isso que eu e você estamos passando está nos tornando excelentes. Sabe para quê? Para quando nós chegarmos aonde o destino profético traçado por Deus está nos conduzindo, muitas vezes através do mal intencional no coração das pessoas. Aleluia. É para nós chegarmos lá de maneira excelente, para conduzir a situação de maneira excelente. Os processos de Deus na minha e na tua vida nos tornam excelentes, como excelente estava se tornando José através daqueles processos de lapidação. Olha, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Ou seja, Deus tirou, é forte. Radagaia sobre miacandaramanai. Deus tirou da mão do carcereiro e colocou na mão de José. E agora o carcereiro não tinha mais nenhuma preocupação, porque um preso, um condenado, um escravo tomava conta de tudo que era dever do carcereiro fazer. Ou seja, o líder daquele lugar não estava liderando, porque a presença do verdadeiro líder, de quem Deus estava comandando o lugar. Quando eu e você somos chamados para liderar algo em qualquer situação, quando nós chegamos, quem se diz líder, aleluia, que muitas vezes é levantado pelo homem para ser líder, reconhece que a verdadeira liderança está na mão daquele que está fazendo o que é para ser feito. E aonde José chegava, ele fazia muito bem o que era para ser feito. A Bíblia diz que Potifar só dava conta do pão que comia, porque tudo que entrava e saía, quem dava conta era José. O verdadeiro líder da casa não era o dono, que se dizia dono. O verdadeiro líder era José. Porque Deus estava com José, treinando José, capacitando José. O verdadeiro líder não é aquele que tem o título, é aquele com quem Deus levantou para ser o líder. Independente de ter título, ele lidera onde Deus o coloca. Por mais que esteja numa situação de funcionário, de assalariado, de carteira fechada, aramanai, a sobremia, candarabandai, é um líder. Porque Deus está com ele, grande. Ora da gaia sobre minha candaramanai. O verdadeiro líder muitas vezes não é quem tem o título, mas é quem Deus chamou para ser, quem Deus está capacitando para ser e com quem Deus está. Porque você faz o que é para ser feito. E muitas vezes faz até o serviço do outro.
tanto na casa de Potifar, quanto no cárcere, José fazia tudo quanto se devia fazer ali. Porque com ele estava Deus. E Deus o estava preparando para a liderança. Eram lideranças temporárias? Sim. A liderança na casa de Potifar como mordomo era temporária. A liderança na prisão, cuidando dos presos, liderando, governando aquela prisão era temporária. Mas tudo aquilo estava cooperando, tornando José excelente para liderar o Egito. Assim foi com Davi. Como ele era pastor e Deus tinha chamado ele para ser rei, primeiro Deus começa ensinando Davi a pastorear ovelhas, a cuidar do rebanho com excelência e lutar com o urso e com o leão, para depois, quando ele já está preparado e ele entende o que é liderar bicho e cuidar dos bichos, proteger os bichos de urso e de leão, agora Davi passa para o próximo nível, que é cuidar de gente, governar gente, liderar gente, reinar sobre gente, aleluia, e lutar com gente. Davi luta com urso e com leão, mas Deus estava o capacitando para lutar com gente. E não era qualquer gente, era Golias, era gigante. Em medidas humanamente falando, de forças totalmente desproporcionais e ilógicas. Mas a ousadia que forjou, que Deus forjou em Davi nas malhadas, conduziu ele para derrotar o Golias. Tudo isso que você está passando é um treinamento, é um processo. Pode ser temporário, é temporário e está te conduzindo para onde Deus quer te levar, para onde o propósito dele quer me levar e te levar. Quer me levar e te levar, então vai dando glória, vai adorando. O que realmente importa não é se eu estou liderando como mordomo na casa de Potifar, não é se eu estou liderando como preso, a prisão, o cárcere. O que importa é se Deus está comigo. O que importa é se Deus está com você. O que importa é isso. Aleluia. É isso que verdadeiramente importa. Se a presença de Deus está. Porque quando a presença de Deus está, podemos não ter o título, podemos não ter o reconhecimento, mas já estamos exercendo. Antes de ter, seja. Eu encerro aqui com essa linha de raciocínio. Antes de ter, seja. José não tinha título de governador. José não tinha, na verdade, título nenhum. Era um miserável ao olhar humano. Era um rejeitado, um desprezado, um vendido, um escravo, um preso. Mas, aos olhos de Deus, já era governador. Já governava a casa de Potifar. Já colocava para prosperar os negócios de Potifar. Já governava a prisão. Tanto é que o líder que Faraó levantou não exercia liderança nenhuma, porque o verdadeiro líder e a verdadeira liderança estava sobre as mãos de José, porque Deus era com José. José não tinha, José era. E é sobre isso que Deus está falando. Antes de querer ter, seja. Antes de querer possuir, seja. Porque o possuir, o teu, receber, o título, a honra, o cargo, a cadeira, você já é. Sentar numa cadeira, botar a roupa, botar o crachá, receber o título dentro de algum lugar é consequência do que nós já somos. É consequência do ser. É consequência do ser. Eita! Olha aí. Antes de ter, seja. Tem gente que quer um marido de Deus. Tem gente que quer que seu esposo seja um homem de Deus. Antes de ter um esposo de Deus, antes de ter ao seu lado um homem de Deus,
antes de querer ver o seu marido sendo um homem de Deus, seja você uma mulher de Deus. Porque a consequência de ser uma mulher de Deus é ter um homem de Deus ao seu lado. Independentemente se vai ser esse ou se vai ser outro, porque a gente não conhece o destino de Deus. Eu não estou falando que Deus tem prazer no divórcio. Não estou falando de divórcio. Eu estou falando que a mulher de Deus é inevitável não ter um homem de Deus ao seu lado, sendo o que já está ou o que não já está. Deus pode fazer o que quer. Antes de ter um marido de Deus ao seu lado, Abigail era mulher de Deus. Ela tinha um homem de Deus ao seu lado, ela tinha um Nabal, cujo significado do nome era filho de Belial. Ou seja, um homem totalmente contrário e insensível aos comandos de Deus, que não estava nem aí para honrar Deus. Mas antes de ter um homem de Deus, porque Deus colocou um homem de Deus ao lado dela, ela já era uma mulher de Deus. Aleluia. Ela não tinha, mas porque ela era, Deus colocou. É inevitável ser homem e ser mulher de Deus e estar do lado de Satanás. Não tem como, não casa, não bate, não prospera, não cria raízes, não finca, não cresce, não frutifica, não floresce, não vai pra frente. Não tem como. Antes de ter, José já era líder. José já era líder lá na terra de Canaã. Tanto é que o pai reconheceu a liderança dele e deu uma túnica para ele. Deus já tinha mostrado no sonho que até o sol, a lua e as estrelas iam se curvar, e os feixes dos irmãos e do pai iam se curvar perante o feixe dele. Ele já era líder. José era líder na casa de Potifar. José era líder no cárcere. Como um líder, como uma lâmpada, ela fica debaixo da mesa. Não tem como. Para Deus mostrar a liderança e a essência e o caráter que já tinha colocado na vida de José, tinha que sair da casa do pai. Tinha que sair. Por bem ou por mal. É dom de Deus, Dulce. É isso mesmo. É dom de Deus. Por bem ou por mal. Por bem ou por mal. Tinha que sair. Ele não ia sair querendo. Então ele saiu por mal. Arrastado, apedrejado, vendido. Deus tirou. Saiu. Para agora se destacar na casa do general, do oficial de Faraó. Se destacou, era líder. Aí, como ele não ia sair também por bem, Deus botou o homem para sair por mal. Foi pro cárcere. O homem era um líder nato. O dom de Deus na vida dele se destacava onde ele chegava. Ele alcançava misericórdia aos olhos das pessoas. Ele fazia tudo muito bem, tudo muito com excelência. Aonde ele chegava, antes de ter e tudo, e porque José era, o governo do Egito foi consequência. Tem gente que quer arrancar governo dos outros, tem gente que quer tomar posição dos outros. Aleluia. Dulce, é desse jeito. É bem assim. Muitas vezes a gente quer ter, e a sabedoria humana e a mídia nos ensina isso. Busque para ter. Corra atrás do que você quer ter. Mas a sabedoria de Deus está dizendo para mim e para você: seja primeiro. Porque ter é uma consequência de ser. E a palavra nos ensina isso. Isso aqui é provado biblicamente. Quem crê na palavra e sabe que a palavra é a voz de Deus falando conosco, está aprendendo com a sabedoria de Deus. Não tem como galinha andar com águia e águia andar com galinha. Olhe,
Águia só anda com águia. E galinha, ela só anda com galinha. Então, o que nós somos vai atrair, vai refletir nosso círculo de amizade. Sabe, tudo que nós formos fazer, tudo isso vai atrair. Tudo isso vai atrair. Tudo isso. Os lugares onde andamos, os lugares que frequentamos, as pessoas que nos rodeiam. Quem é o nosso círculo de amizade? Com quem nós falamos frequentemente? Qual é o linguajar que sai da nossa boca? Qual é a postura que nós estamos tendo? Tudo isso influencia, porque nós somos. Porque nós somos. Por isso que a mentalidade ela precisa ser renovada. Ela precisa ser moldada por Cristo. Moldada por Cristo. É inevitável você receber uma mente renovada por Deus e continuar na mesma vida. Não tem como, isso não bate, isso não casa. E continuar, sabe, com a mesma postura, com o mesmo linguajar, com as mesmas intenções, com os mesmos pensamentos, com os mesmos planos. Quando Deus se encontrou comigo, quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, tudo em mim mudou. A maneira de pensar, a maneira de falar, os círculos de amizade, os planos, as idealizações, os trajetos mudaram. Não tem como. É inevitável, porque antes de ter, eu sou. Nós precisamos ser para poder ter. E é sobre isso, igreja. José, ele não tinha uma bênção de Deus. José, ele era uma bênção de Deus. E porque ele teve tudo o que teve. E porque você vai ter tudo que Deus tem preparado para você ter. Porque você é, aleluia, uma bênção nas mãos de Deus. Porque você é uma bênção. Você vai alcançar, você vai ter tudo que Deus determinou para você ter e para você alcançar. Porque você é diferente. É invertido. Tem muito cafajeste, tem muita mulher sem um pingo de decência, de índole, de caráter, que ocupa cargos altos, que vivem uma vida próspera, mas muitas vezes não sustenta. Por quê? Porque não é, somente tem. Quem era verdadeiramente rico aos olhos de Deus? Era Potifar? Quem era verdadeiramente rico aos olhos de Deus? Era o líder do cárcere nomeado por Faraó? Não. Quem era verdadeiramente rico? Era o Faraó? Era José. Porque Deus não estava com Potifar, Deus não estava com o carcereiro, Deus não estava com Faraó, Deus estava com José. Aleluia. Era com José que Deus estava. Então não importa se você tem o título ou não. Não importa se você tem a condição financeira ou não. Não importa se te valorizam ou não. Você já é. Aos olhos de Deus, quem nós somos? E é isso que verdadeiramente nós somos. Aos olhos de Deus, quem é uma bênção? Aos olhos de Deus, quem é o líder? Quem é? Aleluia. Quem é? Mulher de Deus e homem de Deus. Quem é? É sobre isso que importa. É sobre o que Deus fala ao nosso respeito. É sobre como Deus está me vendo e está te vendo. Quem nós somos aos olhos de Deus. Tem gente que só tem, mas tem gente que não tem, mas é. É forte, viu, Faizer? Tá repreendido. Olhe, eu e Dulce fomos fazer uma visita na casa de uma família bem estruturada aqui dentro de Petrolina. Eles são donos de alguns comércios e até então a gente não conhecia eles,
fomos através de outra pessoa que conhecia, e ela nos levou para lá para fazer uma oração, para conversar. Eles estavam passando por uma luta lá, e a gente chegou lá e tudo, começamos a conversar, e tinha a empregada lá que estava trabalhando. Mas para aquele povo lá, que a gente foi fazer a visita na casa, a casa muito bem chique, coisa de gente rico, de gente fino, e eu não estou dizendo que riqueza é sinônimo de gente que não agrada a Deus. Isso é um tabu e isso precisa ser quebrado. Nem todo rico desagrada a Deus, pelo contrário, gente próspero também é gente de Deus. Tem muita gente próspera e rica na terra que é do coração de Deus e faz o que Deus agrada. Mas também tem muita gente rica que tem, mas diante de Deus não é nada. E a gente foi na casa desse povo fazer uma visita. Para esse povo foi só cajado. A madeira empenou. O recado de Deus para elas, e olha que era crente, viu? Eu não sei se daquelas que viram os pés para trás e ora, mas dizia que era crente. A madeira empenou na correção. A madeira empenou para a empregada que estava lá trabalhando. Menina, a palavra foi de bênção, de prosperidade. Quando a gente saiu de lá, eu e Dulce não passamos de 2 cachorras. Eu e Dulce, a gente não passou de 2 cadelas. Na boca delas, não. Aleluia! Aleluia! E depois, se eu não me engano, demitiram, levantaram um falso lá contra a empregada e demitiram ela. Só que a bênção não estava na cabeça dos donos, aparentemente que era dono. A bênção estava na cabeça de quem não era nada ali dentro. É por isso que Deus diz, olha, não olha a aparência, porque eu estou vendo é por dentro. Quem muitas vezes se acha que merece palavra de bênção, está merecendo uma correção de Deus. E desprezando quem Deus está abençoando. Lembro, Dulce, eu lembro. Uma flor rosa. Isso. E depois a calúnia se levantou contra as nossas vidas. Depois a gente só soube da história. Só que quem é boca de Deus na terra não anda bajulando, né? Aleluia. Porque senão quem ia pagar preço era nós. Deus não chamou a gente para bajular. Pode ser quem seja. Muitas vezes a bênção de Deus está na vida de quem a gente não está dando nada. Está na vida de quem ninguém está dando nada. De quem é empregado lá dentro. De quem é fichado. De quem não está recebendo o salário direito. Porque é um pobretão, uma pobretona. Ei, Deus está julgando causa, viu? Deus está julgando causa. Deus está visitando patrão iníquo. Deus está visitando, aleluia, quem contrata a gente e não paga direito. Porque acha que dando qualquer migalha vai ficar na sua aba. Deus vai abrir os olhos. Deus vai tirar da aba, aradagaia, sobre minha candaramanai. Porque Deus é justo, igreja. Deus é justo. E Deus faz como quer. E a bênção de Deus está na vida de quem Ele escolheu para ser abençoado. Porque ela não tinha, mas ela era abençoada. Ela não tinha, mas ela era abençoada. A bênção de Deus estava na vida dela. Depois, Deus preparou, a gente foi na casa dela fazer uma oração. A casa bem humilde. Ela morava no fundo da casa dos pais. Ela, o marido e o filho, a filha, sei lá como era. A gente foi lá, fez uma oração. Bem humilde, ninguém dá nada. Aleluia. Ninguém dá nada, mas podia não ter o título. Mas era. Antes de ter, seja. Essa palavra é para o meu coração e para o teu coração. Antes de ter, seja. Porque o ter é só consequência na vida de quem é. Se a riqueza chegar na tua mão, aleluia, é porque é. Oh, glória, é forte. Ontem eu vi
Ontem eu tô fazendo um propósito com as meninas aqui em casa, com o Elo e com a priminha dela que tá dormindo aqui em casa, né? Aí a gente louva o hino da harpa, vai orar antes de dormir. E elas pediram pra eu ler uma historinha. E Manu deu um monte de livrinho ilustrado pra elas. Só que como elas ainda não sabem ler, estão no processo de alfabetização, eu fui escolher e peguei um livro lá que falava de fé. Aí eu digo, eu vou ler isso aqui. Aí comecei a ler. Menino, como aquilo me edificou. Como Deus falou comigo. A historinha era basicamente o seguinte. O casal vendia peixe. E todos os dias o marido dizia para a esposa, Deus é bem bom. E a mulher dizia, é bem bom, marido. Todos os dias vendendo peixe, estando em casa, ele dizia para ela, Deus é bem bom, mulher. E ela dizia, é bem bom, marido. É bem bom. Só que o rei daquela cidade tinha ódio quando eles falavam de Deus. Quando eles passavam vendendo peixe pela cidade e dizia Deus é bem bom, aquilo matava ele por dentro. E aí ele tramou, fez uma trama, chamou um empregado dele lá dentro do palácio e disse, ó, vou chamar aquele homem que vende peixe. Vou confiar nas mãos dele uma joia bem preciosa minha. Vou mandar ele guardar para quando eu pegar de volta, eu quiser de volta, ele me devolver. Só que tu vai vigiar ele e vai ver onde ele vai guardar a joia e vai pegar a joia e vai lançar no mar. E ele disse, tá certo. Assim ele fez. Chamou o homem, deu a joia bem cara na mão dele, disse, guarde que quando eu pedir eu quero de volta. Eu tô confiando na sua mão essa joia. E olha a trama por trás. Tudo isso para ele deixar de dizer que Deus era bom, viu? Aí a má intenção. A intenção é forte, Brasil. Olha, Deus está vendo a trama do diabo, viu? Deus está revelando coisa aqui. Depois tu só vai contar e ver o negócio. A má intenção no coração era tudo para ele parar de dizer que Deus era bom. Aí, assim ele fez, deu a joia, aí ele foi com a esposa, viram lá um pé de coqueiro perto do mar, perto da praia, enterraram lá um buraco, guardaram lá, esconderam. Sendo que o oficial do rei estava de butuca olhando aonde eles tinham guardado a joia. Quando eles guardaram a joia lá, o oficial pegou, abriu o buraco que eles tinham feito para guardar a joia, pegou a joia e lançou no mar. Dias depois, tempos depois, o rei foi lá e disse, eu quero a joia de volta. Quando eles foram procurar o canto mais limpo da joia, e eles se desesperaram. Aquilo abateu eles, porque, com certeza, o decreto contra a vida deles por não ter cuidado da joia, por ter perdido a joia do rei, era a morte. Eles se abateram, perderam as forças, foram para casa entristecidos, não fizeram mais nada, não pescaram mais nada. E aí depois, eles continuaram dizendo que Deus era bom. Aí o marido foi e disse, olhe, minha esposa, vamos lá nos despedir dos peixes, vamos fazer uma última pescada lá. Vamos fazer uma janta para nós, um almoço aqui, vamos se alimentar, porque pelo menos quando a gente chegar e contar a verdade pro rei, a gente vai morrer de barriga cheia. Assim eles fizeram. Foram no mar, lançaram as redes, pescaram, e o livro dizia, eu lendo isso para as meninas, o livro dizendo que a pesca deles foram maravilhosa, pescaram muito, chegaram em casa. Ela foi tratar o peixe para eles comerem e depois irem se explicar para o rei que tinha perdido a joia. Quando a mulher estava tratando do peixe, um negócio esquisito no bucho do peixe, é forte, viu? Que manto, quando ela abriu o peixe, estava lá a joia que o oficial tinha jogado no mar. E eles se alegraram tanto. Vê só, que história! A joia estava na barriga do peixe. Eles comeram o peixe, tomaram banho, trocaram a roupa e levaram a joia de volta. Para surpresa do rei, que estava com mal intenção,
Radagaia sobre minha candaramanai. Olha a joia aqui. Aí ele reconheceu: Deus é bem bom. Deus é bom. Grande Deus. Deus é bom, igreja. Aleluia. Continua declarando: Deus é bom. Oh, aleluia. Que coisa forte, hein? Continua dizendo que Deus é bom. Não pare de declarar, porque Ele é bom. Independente de ter alguém com má intenção, meu e ao teu respeito, Deus está trabalhando. O bem intencional de Deus está comandando as más intenções. Deus é bom. A Bíblia, eu tenho essa semana de dizer que a Bíblia diz, só que aqui foi essa historinha que disse, né? O final da história. O rei reconheceu que Deus era realmente bom. E encheu eles. Eles saíram daquele palácio com tanta riqueza, com tanta riqueza, com tanta riqueza. E a historinha fala que eles nunca mais tiveram que se preocupar, porque o que o rei deu para eles passarem o resto da vida vivendo bem, vivendo prósperos, vivendo de maneira digna, porque eles não pararam de declarar que Deus era bom. Aleluia. Independente de qualquer coisa, continue dizendo que Deus é bom. Mesmo com a má intenção, mesmo com a calúnia, mesmo com o engano, mesmo com a traição, mesmo com as tramas, continue dizendo que Deus é bom, porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou para o bem de José. Tudo está cooperando para o meu bem e para o teu bem, para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Continue declarando que Deus é bom, porque no momento certo Deus te justifica como justificou esse casal. A trama foi desfeita, Dulce. Oh, glória, eu creio, amém. A trama é desfeita, minha irmã. Não tem má intenção que prevaleça sobre o propósito de Deus. Não tem má intenção que reja o cenário, que comande o cenário quando Deus quer estar bem intencionado ao meu e ao teu respeito. Continue declarando: Deus é bem bom. Deus é bem bom. Aleluia. Continue declarando, porque a bondade de Deus vai se manifestar na minha e na tua vida. Deus justifica, Deus desfaz, Deus trabalha. E tu não cai na cilada de Satanás. E tu não cai na cilada daqueles que estão mal intencionados ao teu respeito. Amém, igreja? Vamos orar? Que palavra, hein? Que palavra! Que palavra guarda no teu coração. Porque Deus trabalhou e vai continuar trabalhando grandemente nas nossas vidas. Pai amado e Pai querido, em tua presença, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, que inundou e transbordou cada lar, cada vida aqui, Senhor, inclusive a minha. Pai, que essa palavra venha nos transformar, venha, Deus, nos lavar, venha nos curar. Se porventura há alguma, Senhor, mal intenção no nosso coração, tira, remove, limpa, arranca com raiz e tudo, toda má intenção, que não prospere, que não vem de ti, meu Pai. Arranca do nosso coração, nós te pedimos, Senhor. E assim opera também nos corações mal intencionados ao nosso respeito. Que prevaleça o teu propósito sobre as nossas vidas. Que prevaleça o teu querer, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado. E nós declaramos que tu és bom, Senhor. Tu és bom e continua sendo bom, soberano sobre a terra. Independente da situação, independente do cenário. O Senhor continua sendo bom. E nós vamos declarar sobre essa nação que tu és bom. Tu és bom, Jesus. E tu és bom, meu Pai. Tu és bom sobre esta nação, tu és bom sobre as nossas vidas. Tu tens sido bom, Senhor, para nós. Fica conosco, meu Deus. Fica conosco, Senhor. Aleluia. Deus é bom, Jaque. Deus é bom. Fica conosco, Senhor, nessa manhã, nesse dia de hoje. Abençoa as lives das minhas irmãs, de Dulce, de Manu, que vai haver mais tarde. Ó Deus, usa elas com poder e graça, meu Pai. Usa elas, derrama da tua bondade sobre a vida delas, Senhor. Que ela seja um instrumento de bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. E assim abençoa cada vida, cada lar, cada família
representados aqui, Senhor, nessa live. Despede cada um com a sua porção de vitória e eu recebo a minha porção de vitória. E já te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E te dizemos amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz. Eu volto na quarta-feira às 9 da manhã, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir. 2 horas da tarde tem mais, Conduz Ponto com Jesus. E 19 horas com Lins Emanuela. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.